Continuação da leitura do livro O Vento Sabe Meu Nome, de Isabel Allende. Samuel. Londres, 1938 a 1958. A viagem da Áustria à Inglaterra levou 3 dias, que para o pequeno Samuel pareceram eternos. No começo as crianças iam cantando, entretidas por voluntários, mas à medida que as horas passavam foram sendo vencidas pelo cansaço e pelo temor. Os menores choravam, chamando seus pais. No segundo dia, a maioria dormia amontoada nos duros assentos de madeira ou no chão. Mas Samuel continuou sentado, imóvel, agarrado ao seu violino, repetindo em silêncio o traque-traque-traque das rodas de ferro dos trilhos. O trem parava com frequência e subiam soldados para fiscalizar. Com atitude ameaçadora, mas deparavam com a fria autoridade da senhora Wissmiller Major e, por fim, numa tarde de chuva, chegaram ao sombrio e gelado porto holandês, onde todos desceram do trem em fila e entraram cabisbaixos e exaustos num ferry-boat. A água cor de petróleo estava agitada e muitas crianças que nunca tinham visto o mar choravam assustadas. Samuel ficou mareado e vomitou, com meio corpo para fora da amurada, salpicando de água salgada. Na Inglaterra eram esperados pelas famílias que se haviam oferecido para abrigar os pequenos refugiados, cada um identificado por um crachá no peito. Samuel foi recebido por 2 mulheres, mãe e filha, que haviam solicitado uma menina de idade suficiente para ajudar nas tarefas domésticas, e passaram bom tempo discutindo com os organizadores enquanto ele esperava de pé contra a parede, com sua malinha, seu violino e o casaco manchado de vômito. Ficou pouco tempo com elas. As 2 trabalhavam numa fábrica de fardas militares, e embora houvesse uma diferença de 20 e tantos anos entre elas, pareciam gêmeas pela maneira afetada de falar, pelo permanente no cabelo, pelos sapatos masculinos e pelo mau hálito. Moravam numa casa alta e estreita, abarrotada de bibelôs de louça, relógios de cuco, flores artificiais, toalhas de crochê e outros objetos de gosto e utilidade duvidosa. Tudo meticulosamente arrumado numa ordem inalterável. Samuel não podia tocar em nada daquilo. Elas eram muito rigorosas e estavam sempre de mau humor. Tinham um sem número de normas para a convivência, desde contar os torrões de açúcar até determinar onde cada um deveria se sentar e a que hora. Não entendiam nem uma palavra de alemão, e o menino não falava inglês, o que contribuía para irritá-las. Além disso, Samuel passava horas em silêncio, encolhido nos cantos e urinava na cama. Quando seu cabelo começou a cair em mechas, rasparam sua cabeça. Logo ficou evidente que aquele não era o lar adequado para Samuel Adler, e ele foi entregue a outra família e depois a outra e mais outra. Não se demorava com nenhuma por ser enfermiço e deprimido. Ao cabo de 1 ano, colocaram-no no orfanato no subúrbio de Londres, numa bela zona rural de prados e floresta. Naquela paisagem bucólica, o horrendo edifício de pedra, que tinha sido um hospital na Primeira Guerra Mundial, parecia ofensivo. O orfanato para meninos maiores que Samuel era dirigido com o rigor de um estabelecimento militar. Os garotos dispunham de um beliche de tábuas com colchãozinho fino. Alimentavam-se de arroz e legumes, como quase todo o mundo naqueles tempos de guerra. Estudavam em salas geladas no inverno e sufocantes no verão. Praticavam muito esporte, porque a ideia era formar jovens fortes de corpo e mente. As brigas infantis eram resolvidas com luvas de boxe num ringue. As transgressões eram castigadas com varadas no traseiro. A covardia era o pior defeito. No início, eximiam Samuel de algumas atividades e castigos por ele ser asmático e muito menor que os outros internos. Mas esses privilégios logo terminaram, e durante todo aquele tempo o menino não largou o violino, mas como não permitiam que ele tocasse, ele compunha melodias em segredo e as tocava na cabeça no silêncio da noite. Além disso, nunca abandonou a medalha de guerra que o coronel Wöhner lhe pusera no casaco quando o levaram ao trem. Para não a perder, prendeu-a no interior do estojo do instrumento. Percebeu que era mágica, tal como lhe dissera o coronel. Bastava esfregá-la para vencer o medo.
Cuidava dela zelosamente, consciente de que tratava de um empréstimo e queria devolvê-la. Na Inglaterra, a palavra de ordem era manter-se otimista. A vitória era certa, diziam, embora o esforço de guerra tivesse um custo abissal em sangue e recursos. Os bombardeios dos alemães, que deixavam um saldo de mais de 40.000 civis mortos e bairros inteiros reduzidos às cinzas, haviam cessado, sem alcançar o objetivo final, que era aterrorizar a população para obrigá-la a render-se. Minutos depois de os aviões inimigos se afastarem e as sirenes soarem anunciando o fim do bombardeio, as pessoas saíam dos refúgios arrumando a roupa, fingindo uma tranquilidade que ninguém sentia, e começava a labuta de apagar os incêndios e procurar sobreviventes entre os escombros. Tudo era racionado, a comida era escassa, não havia combustível para o transporte nem para a calefação no inverno. Os hospitais estavam sempre cheios, e nas ruas se viam soldados amputados e crianças famintas. As pessoas tentavam viver com dignidade sem escarcéus. A fleuma britânica, tão celebrada, servia para suportar o perigo e os inúmeros inconvenientes com certa ironia, como se estivessem acontecendo em outra dimensão. Mantenha calma e siga em frente, era o lema impresso em todos os lugares. Em 1942, Samuel teve pneumonia e na cama de ferro do hospital, entre uma dúzia de pacientes alinhados na sala, ele lutava para respirar, oscilando entre o ardor da febre e os acessos de frio, que o deixavam tremendo. Em algum momento, pressentiu que ia morrer e decidiu avisar os pais. Escrevera-lhes várias vezes, sem obter resposta. Só tinha recebido 2 missivas breves da mãe, que chegaram no primeiro ano do seu exílio. Nos instantes de lucidez, redigiu com muita dificuldade uma carta para os pais numa folha de caderno. Ninguém podia ajudá-lo, porque a carta era em alemão. Queridos papai e mamãe, estou doente. Aviso para caso de irem me buscar no colégio e não me encontrarem. O hospital é muito grande, todos aqui o conhecem. Às vezes eu fico flutuando e me vejo de cima, deitado na cama. Não se sabe se vou morrer, mas se isso acontecer, quero deixar-lhes meu violino de lembrança. Também quero pedir que devolvam a medalha ao senhor que mora no 2º andar. A medalha está dentro do estojo do violino. Por favor, perdoem os erros, quase não me lembro de escrever em alemão. Seu filho, Samuel. Interessou o envelope para Herr Rudolf Adler und Frau Rachel Adler, Viena, Áustria, e pediu a uma enfermeira que o pusesse no correio. Sabendo que a carta nunca chegaria aos destinatários, a boa mulher o entregou a Luke Evans, porque ele e a esposa eram as únicas pessoas que visitavam o menino. Luke e Lydia Evans eram um casal de quakers que havia anos se dedicavam a salvar crianças em zonas de conflito bélico. Haviam trabalhado nisso durante a Guerra Civil Espanhola e depois na Europa, colaborando com organizações judaicas. Samuel os achava muito velhos, mas eles não tinham mais que 40 e poucos anos. O intenso amor que os unia tornara-os cada vez mais parecidos. Era como uma dupla de gêmeos, de baixa estatura, magros, com os cabelos cor de palha e óculos redondos. Lydia sofria de mal de Parkinson, o que com o tempo a condenaria a quase imobilidade. Mas quando Samuel a conheceu, ainda não se notava a doença. A enfermidade obrigara os esposos a abandonar o trabalho no fronte da guerra e voltar à Inglaterra, onde ajudavam crianças como Samuel. Os Evans não tinham filhos e apegaram-se àquele menino de grande inteligência e dolorosa sensibilidade. Do hospital, onde ele passou várias semanas, levaram-no para casa. Samuel não voltou ao orfanato, encontrara o lar de que tanto precisava. Os Evans passaram a ser sua família, matricularam-no como interno num colégio quaker, mas ele passava os fins de semana e as férias com eles. Conscientes de sua origem, procuraram dar-lhe formação religiosa e durante algum tempo mandaram-no a uma sinagoga para assistir às aulas. Mas o esforço durou apenas alguns meses. Samuel não se sentia parte daquela comunidade e a religião não lhe interessava, apesar dos esforços do rabino. Também não foi atraído pelo cristianismo, mas o colégio era liberal nesse aspecto
e não exigiu a sua conversão. Ele comungava os valores dos Quakers: simplicidade, paz, verdade, tolerância, o poder do silêncio. Tudo isso combinava perfeitamente com seu caráter. Os Evans e o colégio deram-lhe estabilidade. Os acessos de asma e os pesadelos se esparçavam, e a calvície, que o atormentou durante anos, curou-se sozinha. Desapareceram as peladuras e brotou-lhes uma grenha de cabelo crespo, que a partir de então foi sua característica mais notável. Ele gostava de estudar e jogava rugby, o que o ajudou a integrar-se, embora não fizesse amigos. Aquele seria o único esporte de equipe que praticaria na vida, por ser obrigatório e por lhe permitir descarregar as frustrações, dando empurrões, passando rasteiras e rolando na poeira do chão. Na adolescência, distinguiu-se porque finalmente pôde voltar a tocar violino e participou da orquestra do colégio. Passara muito tempo sem praticar, e embora seu amor pela música continuasse intacto, ele já não era o prodígio que havia sido antes. Samuel tinha então 12 anos, quando a guerra acabou, em maio de 1945. Sempre se lembraria dos sinos tocando da celebração, do júbilo nas ruas, nas casas, no colégio, em todos os lugares, dos abraços, dos gritos e das risadas. Quando os ânimos se acalmaram, a Europa pôde fazer a conta do custo daquela vitória sangrenta. As cidades destruídas, a terra arrasada, os campos de concentração onde os nazistas exterminaram 12 milhões de pessoas, das quais metade eram judias, os massacres, as vítimas incontáveis, as massas de refugiados em busca de um lugar onde se sentar para descansar. Samuel achava que entre eles talvez estivessem seus pais, que eles talvez o estivessem procurando, talvez chegassem logo ao colégio perguntando por ele, e ao vê-lo não o reconhecessem, mas ele os reconheceria, porque tinha sua fotografia grudada no interior do estojo do violino, ao lado da medalha do coronel Volker. O violino da infância havia sido substituído, mas aquelas relíquias continuavam, e acompanhá-lo a todos os lugares. Achava que os pais não deveriam ter mudado muito naqueles 6 anos de separação. Na fotografia, o seu pai tinha óculos, bigode e expressão séria, e contraste com o sorriso aberto da mãe, a bela mulher de olhos negros e cabelos ondulados. Ele vestia um terno escuro com colete, um pouco antiquado, e gravata borboleta. Ela usava blusa branca, casaquinho escuro, com um broche na lapela e um chapéu faceiro. No entanto, ainda se passariam vários anos até que ele tivesse notícias da família. Em 1942, os dirigentes nazistas tinham decidido recorrer à solução final, que é como chamaram o extermínio dos judeus. Mas os detalhes do Holocausto só ficaram conhecidos muito depois. Os Evans se uniram a uma organização dedicada a ajudar os milhões de desalojados de guerra, mas seus esforços para localizar os Adler foram inúteis. Tentaram evitar que Samuel visse os documentários sobre os campos de concentração, mas num sábado o menino escapuliu para o cinema, onde antes do filme foi exibido um noticiário com cenas de horror. Pilhas de cadáveres, ossos, sobreviventes esqueléticos. Espantado, negou-se a acreditar que os pais pudessem estar entre eles. Ao terminar o colégio, cabia-lhe fazer o serviço militar obrigatório, mas ele foi dispensado por conta da asma e de sua lesão nas costas causada pelo rugby. Isso lhe permitiu matricular-se graças a uma bolsa na Royal Academy of Music, o conservatório mais antigo da Inglaterra, fundado em 1822, onde era difícil ser admitido. Por uma dessas misteriosas coincidências, o luminoso primeiro dia de aula, quando Samuel se iniciava no estudo sistemático da música, também foi um dos dias mais sombrios de sua existência. Voltou a pé para a casa dos Evans para desanuviar a mente, porque estava tão eufórico que parecia bêbado. Chegou por volta das 7 da noite e, assim que cruzou o limiar da porta, sentiu uma dura premonição, como se tivesse recebido um soco no estômago. Lídia se pôs na sua frente para preveni-lo. Espere, Sam, conseguiu dizer, segurando-o pelo colete, mas o rapaz não lhe deu tempo de continuar. Na sala estava uma mulher jovem, robusta e tão loira que parecia albina. Samuel? Sou Heidi Steiner, lembra de mim? Perguntou em alemão.
Não vai se lembrar. Como você não vai se lembrar? Você era muito pequeno. Acho que não. Quando nos vimos pela última vez. Eu sou filha de Peter Steiner. Aquele nome também lhe era desconhecido. Não falava alemão havia anos, mas conseguiu entendê-la. Ficou esperando que ela continuasse enquanto a opressão que sentia na boca do estômago se acentuava. Pelo idioma, adivinhou que se tratava de seus pais. Pude encontrá-lo porque sabia que você tinha sido trazido para a Inglaterra no Kindertransport. E os organizadores mantiveram registros de cada criança. Na sua ficha estão as casas e os orfanatos onde você esteve antes que os Evans o acolhessem, além do colégio Quaker. Acrescentou que não pôde procurá-lo antes porque se passaram anos até que os vencidos conseguissem refazer a vida. A Alemanha estava em ruínas, humilhada, empobrecida, e a Áustria comungava da mesma sorte. No começo procurávamos restos de comida no lixo, disse. Era tanta fome que não sobravam cachorros nem gatos vivos. Até ratos eram comidos pela população. Peter Steiner, pai de Heidi, desconfiava que sua liberdade estava em risco no regime nazista. Tinha amigos bem posicionados que o avisaram de que ele estava na mira da Gestapo, acusado de simpatizar com o comunismo. Ele escondeu dinheiro para proteger a família, em caso de algo lhe acontecer, sem imaginar que a derrota transformaria aquelas notas em papel inútil. Entre suas economias, guardou o documento de compra e venda da clínica e do apartamento de Rudolf Adler, além de uma carta explicando que havia sido uma venda fictícia e que os Adlers eram o proprietário legítimo. Lamento, Samuel. O prédio foi destruído durante o bombardeio, disse Heidi. Ele percebeu que a mulher tentava ganhar tempo com aqueles rodeios. Que importância teria para ele uma propriedade em Viena? Ela não devia ter vindo de longe só para isso. Heidi contou que 2 irmãos dela, recrutados quando eram adolescentes, não voltaram do campo de batalha. Uma das irmãs morreu de tifo e a outra desapareceu quando os russos ocuparam a Áustria. Dos 6 irmãos Steiner, só sobreviveram ela e o menor, além da mãe, que esta estava num asilo. O meu pai foi detido em 1943, acusado de comunista. Confiscaram a farmácia e a nossa casa. Então ele morreu em Auschwitz, disse. Eu lamento muito a tragédia de sua família, é terrível. Diga, sabe o que aconteceu com os meus pais? É muito triste o que eu tenho para lhe dizer, Samuel, mas foi para isso que eu vim. Você não pode viver na dúvida, isso é o pior que o luto. O seu pai foi detido quando estava num hospital ferido 2 ou 3 dias depois da infame Noite dos Cristais, e Heidi vacilou, sem saber como continuar. Por favor, preciso saber o que aconteceu com ele. Bem, a última coisa que soubemos, por informação de outros prisioneiros, é que ele morreu logo depois de chegar a Dachau, por causa de uma contusão cerebral. Quer dizer, quando minha mãe me mandou para a Inglaterra, já não sabia que era viúva, disse Samuel, com um soluço engasgado no peito. É isso mesmo. E minha mãe, o que aconteceu com ela? Ela não teve melhor sorte. Esperando seu pai, perdeu a oportunidade de emigrar. Seu vizinho, militar reformado chamado Theobald Volcker, e minha família a mantiveram escondida. Primeiro viveu na casa do militar, que a protegeu enquanto pôde. E quando ele ficou gravemente doente, meu pai fez um esconderijo para ela nos fundos da farmácia. Na realidade era um porão, onde ela precisou viver um bom tempo. Quando os SS prenderam meu pai e revistaram a farmácia, ela foi descoberta, porque não houve tempo de avisá-la. E o que aconteceu com ela? Perdão por lhe trazer notícias tão ruins, Samuel. Foi levada para Ravensbrück, um campo de concentração só para mulheres. Sim, e lá morreram mais de 30.000 prisioneiras, Samuel. Sua mãe e sua tia Lea, entre elas. Divirta-se, Samuel, trate de aproveitar a vida. Você precisa viver a vida que seus pais não conseguiram viver, disse-lhe Lydia Evans, em certa ocasião. Mas ele sempre tinha sido sério demais e o destino trágico dos seus pais tornou-o taciturno. Não sabia se divertir como Lydia pretendia. Seu primeiro emprego foi na Orquestra Filarmônica de Londres, de grande prestígio quando tinha apenas cerca de 20 anos de idade. Muito pouco para uma instituição daquele porte. Sabia que à primeira vista a orquestra era um exemplo máximo de trabalho em equipe,
mas na realidade cada música é uma ilha. Isso era muito conveniente para o seu caráter solitário. A orquestra era seu refúgio e a música a única coisa que de fato lhe dava prazer. Nada podia se comparar à experiência de submergir nela, como num oceano, navegando sem esforço nas ondas e correntes, somando-se com seu violino ao coro formidável dos outros instrumentos, cada um com sua voz distintiva. Naqueles instantes, apagava-se no passado, e ele se sentia desintegrar. Seu corpo desaparecia, seu espírito livre e exultante elevava-se com cada nota. Ao terminar, sempre se surpreendia com o intrépido súbito do aplauso, que o devolvia, de um puxão, ao teatro. Depois, enquanto outros integrantes da orquestra passavam por um bar para refazer o corpo com uma bebida, ele ia a pé para o apartamento que alugara no bairro de imigrantes do Caribe. Cobria o estojo do violino com plástico para protegê-lo da neblina e da chuva e ia cantarolando as peças que tinha acabado de tocar. Aquela hora e meia, e a passos largos na rua escura, era o que mais se parecia com diversão para Samuel. Nos dias em que não ia para o concerto, ele fazia excursões ou ia remar no Tâmisa. Em mais de uma ocasião, perdeu-se nas montanhas ou foi surpreendido por uma neblina tão densa no rio que demorou várias horas para voltar ao ponto de partida. O exercício solitário ao ar livre era como música para ele, dava-lhe paz. Eram frequentes suas visitas aos Evans. Ele não tinha amigos de sua idade e caçoava do empenho de Lídia em lhe arranjar uma namorada. Lupe também brincava. Deixe-o em paz, Lídia, ele ainda é muito novo para se casar, dizia, mas Samuel desconfiava de que nunca encontraria uma mulher que gostasse dele. Tudo mudou para ele aos 25 anos, quando decidiu passar férias nos Estados Unidos, com o plano de estudar a cultura do jazz, que ele considerava o que mais original ocorrera no campo da música ocidental desde o século XIX. Sentia fascinação pela liberdade e pela energia do jazz, pela audácia com que ele incorporava diferentes estilos e se reinventava a cada execução, pela criatividade desbragada dos músicos que tocavam num estado alterado de consciência, em êxtase, pelo gênio de artistas como Miles Davis, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Ray Charles e tantos outros, cujos discos ele ouvia repetidas vezes, obsessivamente. Precisava ouvir o jazz vivo, perder-se no ritmo sincopado, na melancolia do blues, na força irresistível dos instrumentos em conversa entre si, chamando-o. E para isso precisava ir ao lugar de origem, a Nova Orleans. Esse é o fim do capítulo, sigo no próximo vídeo.